Bom, boa tarde a todos. Eu queria congratular a AMB, a Associação Médica Brasileira, a nossa casa máter, aí, pela organização desse primeiro Congresso de Medicina Geral. Pensando um pouquinho, né, sobre esse aspecto, eu me recordo desde a época de acadêmico, né, que se discute a questão do currículo, né? Nós vamos fazer uma apresentação sobre a questão da especialidade, mas eu vivenciei nos anos 80 a primeira ideia dentro da mudança curricular sobre a questão ligada ao conceito do médico generalista, né? E agora nós vamos falar de um médico especialista, né, com tantas conotações, mas a gente quer sempre destacar que não se forma um grande especialista se não tiver previamente um bom médico generalista. Então, acho que esses são aspectos muito importantes, né? A gente vê aqui dentro do contexto aqui desse congresso muito jovem, né? Acho que hoje a gente está vivenciando uma nova realidade na medicina brasileira, seja na parte de trabalho e seja na parte de formação, com tantas escolas, a grande dificuldade do acesso à residência médica, do acesso aos programas de especialidade. Então, o que eu vou comentar um pouco aqui para vocês, né? Na verdade, é o conceito ligado à questão da excelência, basicamente na interface com a especialização, e vamos comentar um pouco sobre essa questão da excelência ligada à própria certificação dessa condição. É interessante que o conceito histórico da excelência, basicamente aqui em cirurgia, diz respeito basicamente a dois temas que a gente abordou aqui. Olha que até bem interessante, né? Primeiro, a questão das cirurgias de grande complexidade, né? O conceito de excelência começou forte nas cirurgias cardíacas, mas basicamente depois se estendeu muito às outras operações, como as operações ortopédicas e os transplantes, aqui como a gente teve a oportunidade de ver na brilhante apresentação do Dr. Daniel Weisberg. E vejam, na sequência, o conceito de excelência transborda nas cirurgias de grande prevalência na população em geral, basicamente a colicistectomia laparoscópica. E tivemos aqui também a discussão brilhante aqui com o professor Sanches sobre a questão do grande fantasma que é a lesão da via biliar durante um procedimento que é considerado um procedimento de média complexidade e que acarreta dentro de uma condição de uma lesão situações de gravíssima complexidade. E também em relação também ao conceito de custo, basicamente, por exemplo, numa condição onde se analisam as indicações e os procedimentos das herniografias, as hernioplastias. E dentro desse conceito histórico da excelência em cirurgia, vale muito destacar o papel do cirurgião. Isso é fundamental, que sem dúvida nenhuma esse conceito de que ele é o maestro de todo o processo da recuperação do paciente. Por mais que exista todo o conceito da multidisciplinaridade, que é fundamental. Nós tivemos dois exemplos aqui magnânimos da importância da ação multidisciplinar. Mas é muito importante assumir a responsabilidade daquele que conduz a conduta, aquele que define a conduta. E, sem dúvida, também responsável pelo procedimento técnico, né? E como que a gente vai fazer para buscar a excelência na assistência médica? Não há outro caminho senão da especialização. A especialização aqui entendida no senso lato, né, da busca de um aperfeiçoamento contínuo, né? Aqui a gente faz a rememoração da figura icônica do professor Pinotti, que foi o fundador do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, o CBCD, e ele sempre um grande defensor ardoroso da educação continuada, né? Duas características importantes da prática cirúrgica, né? O arrojamento e a educação continuada na busca dessa especialização. Mas quando a gente vai analisar o que é realmente a excelência, a gente tem marcadores para que a gente possa caracterizar esse fenômeno. A gente pode analisar através dos próprios resultados. E quando a gente vai falar de resultados, a gente pode falar de resultados imediatos, e aqui a gente está falando de problemas ligados a risco de complicações e mortalidade. A gente pode estar falando de resultados intermediários, né? E aqui também a questão dos custos. E também a longo prazo, basicamente, em termos do desfecho final, que é a cura, a satisfação do paciente. E quando a gente vai falar, então, da excelência da assistência, a gente tem que ter essa interface da certificação. Como é que a gente vai certificar aquela especialização, aquela excelência do profissional? E aqui a gente entra dentro desse conceito, né, de que a certificação como um título, ela é muito mais importante como um reconhecimento
da especialização do conhecimento e jamais como uma condição de uma reserva cartorial do próprio exercício profissional. Por isso que a gente valoriza muito todas as especialidades vinculadas à MB, porque elas caracterizam realmente a questão da certificação nesse sentido. Quem é que vai certificar? São as instituições públicas e, basicamente, as associações médicas. E a gente tem aqui na MB, que congrega todas as sociedades de especialidade, a importância da certificação conferida de uma maneira bastante equânime. E quando a gente vai entrar dentro do conceito da especialidade, a gente entra um pouco dentro de conceitos éticos, né? Veja, existem várias definições da própria especialidade, essa aqui é uma emanada do próprio Conselho Federal de Medicina, e é muito importante que dentro desse conceito da especialização, a gente vê o aprofundamento do conhecimento naquele território. Então, essa é uma característica muito importante. Não há dúvida que quando a gente fala de especialidades, existe uma interface em algumas especialidades, que é difícil de tirar a dualidade. A gente tem inúmeras, né? Na ginecologia, mastologia, com ginecologia, otorrino, com cabeça e pescoço, inúmeras dentro desse conceito. Mas é que é muito importante, ainda dentro dessa análise, né, nesse conhecimento profundo, a gente não perder, como eu comentei na ideia inicial, da configuração do todo, né, do conhecimento todo. Então, reforçando novamente aquela ideia que a gente não tem um bom especialista sem um bom médico generalista que tem conhecimento na área da assistência. Eu tive a oportunidade, antes de acompanhar a apresentação do Dr. Vanderlei Bernardo sobre medicina baseada em evidência. Fica claro, realmente, hoje, nesse cenário onde a gente tem um afluxo enorme de informações e de conhecimento, como é importante o discernimento para que a gente caracterize a formação médica sólida, né? Se a gente for pensar um pouco sobre o histórico, né, do conjunto, do conceito da especialidade, tem basicamente 20 anos em que esse conceito ele se estabelece de uma maneira bastante efetiva, através de normatizações, e essa normatização veio da conjunção de ações comuns tripartites, né, digamos assim, o próprio Conselho Federal de Medicina, a Comissão Nacional de Residência Médica e a nossa AMB, que adotam condutas comuns e reconhecem as especialidades médicas. Dentro desse contexto, é muito importante a criação da Comissão Mista de Especialidades, e que realmente se reúne no sentido de estabelecer todo esse entendimento, né? Então, reconhecem-se como as especialidades médicas aquelas chamadas raízes, né? E que preencham algum critério, né? Bastante também definido dentro desse contexto, dessa normatização. A importância dentro da especialidade, da complexidade dessas afecções, essas afecções relacionadas à específica especialidade ter uma relevância epidemiológica, ter um programa de treinamento teórico, prático, importante para a formação desse indivíduo, e claro que o desfecho se estabelece na medida em que essa ação tenha resolutividade, seja diagnóstica, seja terapêutica. Quando a gente vai entender, então, sobre essa dinâmica, né, então a gente vê que o reconhecimento das especialidades se faz tripartite pelo Conselho, pela Associação Médica e pela Comissão Nacional, e dentro da importância aqui do papel da Comissão Nacional de Residência Médica, porque é através da Comissão Nacional que a gente tem a aprovação e o estabelecimento das matrizes de competência de cada residência e de cada especialidade. A título de conhecimento, é importante saber que dentro da divulgação da especialização do médico, são limitadas para que sejam divulgadas apenas 2 especialidades de cada profissional, de cada especialista. Dentro dessa análise, é muito importante a gente destacar o papel que desempenhou a normatização das matrizes de competência. Esse foi um trabalho enorme que realmente envolveu todos os órgãos, todas as comissões da especialidade. A título do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, elas foram muito mais bem normatizadas em 2017, naquela oportunidade a secretária executiva da Comissão Nacional era a doutora Rosana, Dr. Nicolau Tiesco era o presidente naquela oportunidade, a gente também teve a oportunidade de participar dentro dessas reuniões, e foram muito importantes porque se estabeleceram competências de obtenção durante o programa de residência, seja no R1, seja no R2, e recentemente foi feita uma reavaliação, uma reanálise aqui já sobre
o CBCD presidido pelo professor Carneiro, e elas foram consolidadas no aspecto até que se discutiu dentro desse novo cenário da mudança dos próprios anos da cirurgia geral e dentro do contexto da própria cirurgia digestiva. E o que vem dentro desse cenário, né? A importância das residências médicas com a integração dos vários serviços, né? Haverem programas comuns, o intercâmbio de residentes, os estudos multicêntricos, de modo que dentro desse cenário nacional, a gente tem hoje 59 programas de residência em cirurgia do aparelho digestivo, oferecendo 151 vagas anuais distribuídas por todos os estados e por todas as regiões, havendo, claro, uma concentração maior desses programas dentro da região sudeste. E é muito importante a gente ter essa análise dessa disparidade, que se discutiu muito o âmbito da cirurgia geral, a ação do próprio Colégio Brasileiro de Cirurgiões, dentro desse programa dos 3 anos, e a cirurgia digestiva como um complemento, principalmente naquelas condições em que realmente os hospitais são hospitais quaternários, hospitais terciários, capazes de utilizarem toda a estrutura física e de recursos humanos para que realmente haja a formação de grandes especialistas, como a gente teve aqui a oportunidade de ver nessas apresentações anteriores. A título de informação geral, só como caminha a ideia assim, em termos de como se dá a relação hoje da procura das vagas para residência. Esses são números aqui do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, e vejam que numa média de 3.700 inscritos em todos os programas de residência, a média de procura para cirurgia geral, como R1, se dá em torno de 12%, 13%. Então, a cirurgia ainda é uma das especialidades fortes, raízes, com uma procura importante dentro desse contexto. Quando a gente vai transportar já para a residência da especialidade, veja que hoje temos mais de 50 especialidades. Quando a gente vai buscar dentro da especialização da cirurgia, comparada com outras especialidades, como a urologia, cirurgia plástica, cabeça e pescoço, vejam que para o R3 da especialidade, a cirurgia digestiva corresponde a cerca de 20% desses candidatos. Vejam que quando a gente vai trabalhar numa relação candidato por vaga, a cirurgia digestiva, em algumas situações, chega a ser a especialidade mais procurada comparada com as outras especialidades cirúrgicas. A gente tem os critérios, né, para ser realizado a prova de título de especialista. Você conhece que a gente obtém a especialização ou através da própria residência médica, que já nos confere o registro do especialista, e a gente pode obter o título de especialista pela sociedade, no caso aqui o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, e se propondo a fazer a prova através de critérios. Critérios esses através da própria conclusão de um programa de residência, ou estágio em programas reconhecidos pelo CBCD ou na outras especialidades. E aqui, quando o indivíduo não tem acesso a esse tipo de treinamento, a possibilidade de que ele possa pleitear o título realizando a prova através da prática profissional, dentro de um contexto em que ele consiga identificar, aprovar toda a dinâmica e atividade nesse campo de trabalho. Se a gente for analisar nesses últimos anos, como se dá a proporção dos indivíduos que prestam a prova do título de especialista no CBCD, cerca de metade são oriundos dos programas de residência médica. Metade, então, são médicos que vêm de outros programas de assistência de trabalho que também podem pleitear da mesma maneira, desde que confirmem e comprovem a sua experiência dentro dessa dinâmica de trabalho. Dentro desse cenário, a gente tem visto um crescente aumento da procura pela prova do título de especialista. Hoje a gente tem, em média, entre 120 e 140 inscritos. Vocês têm acompanhado ao longo do gráfico aqui, como tem ocorrido esse aumento. Dentro da dinâmica demográfica desses candidatos, a gente tem observado um incremento progressivo de mulheres. Todos os programas de residência hoje a gente vê, e isso é um dado extremamente importante para a gente destacar, a inserção da mulher dentro desse mercado de trabalho cirúrgico. Hoje, cerca de 15% são mulheres, e a idade média daqueles indivíduos que prestam o título está entre 30 e 35 anos. Quando a gente vai analisar o índice de aprovação, a gente reforça a importância dos programas de residência, uma vez que eles promovem uma formação mais sólida e atestada aqui por índices de aprovação maior dentro desse contexto.
partindo já para uma ideia do que representa a área de atuação dentro do conceito da especialidade, é a ideia de que realmente ela tange já uma condição como se fosse uma subespecialidade dentro dessa organização do trabalho médico, né? Na área da cirurgia digestiva, a gente destaca duas áreas de atuação. Uma é a cirurgia bariátrica, na qual a gente milita, trabalha diretamente, a gente coordena a unidade de cirurgia bariátrica no Hospital das Clínicas, a gente participou diretamente da elaboração de todas as normativas e a consolidação da área de atuação da cirurgia bariátrica, e posso dizer que muito mais do que aspectos técnicos ligados à ação na cirurgia bariátrica, são os conceitos de atenção ao paciente obeso grave. Isso dá muita força dentro desse contexto de atuação na área da cirurgia bariátrica e do paciente obeso grave. A videolaparoscopia, que foi criada num momento peculiar do início da técnica nos anos 90, certamente o professor Sanches comentou sobre a preocupação da lesão, e isso naquele momento, sem dúvida nenhuma, teve um papel muito importante para que a videolaparoscopia se tornasse uma área de atuação, mas hoje, dentro desse contexto em que ela já está incluída nas matrizes de competência, muito mais do que uma área de atuação, certamente hoje ela se revela como uma habilitação, que são conceitos, né, que a própria AMB tem estabelecido, né, a habilitação, a aptidão, algumas outras sinonímias, né? A habilitação é uma condição muito mais voltada a aspectos técnicos, né, como, por exemplo, a gente vê na própria videolaparoscopia. E dentre dessas normatizações da habilitação, a gente vê realmente a necessidade desse núcleo de atuação técnica e, claro, dentro dessa condição da habilitação, a importância dos cursos aí que realmente vão promover essa educação continuada e a certificação dessa habilitação. Então, se a gente fosse resumir assim, dentro da própria ação da cirurgia digestiva, a gente poderia entender que a bariátrica ela tem o conceito de área de atuação muito voltada a essa atividade geral para o cuidado do obeso grave. Quando a gente vai entender a robótica, que hoje é uma realidade dentro dessa avaliação da própria evolução da cirurgia laparoscópica, a gente reconhece então a robótica muito mais como uma habilitação. A discussão dos transplantes, aqui o Dr. Daniel Weisberg tem trabalhado muito também, porque ele é responsável na área da residência lá no Hospital das Clínicas. Veja, o transplante é uma situação interessante, ela é intermediária. Não é uma especialidade, mas existe uma residência especializada dentro dessa análise. E a própria endoscopia, a gente vê, o doutor Rimon aqui, que é um entusiasta aqui da endoscopia, a endoscopia é reconhecida como uma especialidade, dentro da endoscopia digestiva, já como uma área de atuação. E essa interface, como eu comentei em algumas outras situações, ela vai sempre persistir, existir, e significa realmente uma integração das várias sociedades de especialidade. Para finalizar, porque é uma discussão forte nessa linha, né, dentro da ideia da ação do cirurgião digestivo na área de oncologia, uma vez que existem outras sociedades ligadas à prática da cirurgia oncológica, mas vejam que, uma vez que a área de conhecimento na especialidade da cirurgia oncológica digestiva, ela é corpo central das matrizes de competência, não cabe qualquer certificação na área da cirurgia oncológica digestiva ao cirurgião portador do título de especialista em cirurgia digestiva. Mesmo para dirimir esses liames, a própria AMB e o Ministério da Saúde, através de uma portaria, reconhece a aptidão do cirurgião do aparelho digestivo dentro da sua prática no campo da cirurgia oncológica digestiva. Então, para finalizar, a gente viu aqui, e dentro dessa dinâmica, como é o exercício da cirurgia, e aqui eu rememoro duas figuras muito importantes no cenário cirúrgico nacional, o professor Edmundo Ferraz, que levava a bandeira da cirurgia segura, destacando a importância da formação e a dificuldade de toda a história da longevidade na formação contínua do cirurgião. E rememorando também a importância da figura do professor Pinotti, destacando que dentro desse contexto da especialidade, vale muito a relação médico-paciente como sendo o ponto alto do contexto dessa relação, independente da parte técnica cirúrgica.
Aqui apenas para destacar que sempre quando a gente faz uma cerimônia de posse do título de especialista, é sempre uma cerimônia muito importante, né, para todo o contexto, seja da própria sociedade, seja daqueles que trabalham diretamente na organização, e dentro daquela dinâmica do indivíduo adquirir, assumir esse momento como sendo um momento árduo e um momento de grande celebração, de formação, em que não é mais do que um momento, porque não é um fim, mas, na verdade, é um momento intermediário de uma carreira que deve sempre prosseguir na sua contínua formação. Muito grato.